Olá, tudo bem com você? Ontem, Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados Federais, em entrevista ao UOL, disse que, durante a sua presidência, ele não vai prorrogar o estado de calamidade pública, que advém a partir de um decreto legislativo, o decreto legislativo 6, estabeleceu o estado de calamidade pública, e ele disse também que não vai prorrogar a PEC da guerra. E eu vou explicar para você o que significa isso na prática. Mas antes, vamos ver ele falando isso. Dá uma olhadinha na tela. Mas essa PEC emergencial, o senhor não pode tocar ela independentemente do governo? O problema é que está no Senado. Tá? Você lembra que eles tiraram da Câmara o tal do Pacto Federativo? Ah, verdade. Eu tenho uma PEC que está aprovada na CCJ do Pedro Paulo. Estou esperando chegar do Senado para pensar na nossa. Toda boa vontade do mundo de ajudar. Se eu não quisesse ajudar, eu diria, tem que passar na CCJ. Acabou, a CCJ não está funcionando, não tem PEC emergencial esse ano. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, não deixem as coisas para o último dia do ano. Não haverá prorrogação do estado de calamidade nem da PEC da guerra. Isso aí está dado. Quando nós aprovamos a PEC da guerra com apoio de todos os partidos, inclusive do PSOL, com 505 votos, ficou claro que o prazo de extinção da PEC da guerra foi 31 de dezembro de 2020. Não adianta chegar no último dia e resolver pressionar. Essa pressão não vai funcionar, porque essa pressão para prorrogar a despesa para o primeiro trimestre do ano que vem vai parecer um falso benefício para os mais pobres, porque você vai estar dando com uma mão e com taxa de juros, com inflação, com desemprego que cresceu, a gente viu os dados semana passada, você vai tirar da outra. Então não adianta dar 30 bi aqui e tirar 150 bi da sociedade do outro lado, e você tira primeiro de quem quando a inflação sobe e quando a taxa de juros sobe, o desemprego sobe. Você tira primeiro dos mais pobres, que tem pior formação, que não tem poupança. Então não adianta forçar a mão, porque na minha presidência, dia 31 de dezembro, não haverá em nenhuma hipótese prorrogação do estado de calamidade, se o governo mandar uma nova mensagem, uma prorrogação automática, né? Quer dizer, sem interstício algum, porque isso automaticamente alavanca a manutenção da PEC da guerra. Isso não ocorrerá. O governo vai ter que trabalhar a partir de 2 de janeiro com as medidas provisórias, tendo que respeitar a LRF e a regra de... Mas o que significa isso então, Andréia? Bom, isso significa, gente, que se não houver a decretação do estado de calamidade pública para o ano de 2021 e nem a prorrogação da PEC da guerra, significa dizer que o governo federal só vai poder criar despesa se tiver a fonte de custeio pré-existente. Ele só vai poder criar dívida se tiver a receita já estabelecida na lei orçamentária anual para aquela despesa. Caso contrário, isso não poderá ser possível. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal vai ter que ser respeitada, bem como a regra de ouro. O que é isso, a regra de ouro? A regra de ouro, em apertada síntese, fala isso. Fala que o governo não pode se endividar para pagar dívidas advindas de despesa corrente, aquela despesa ordinária, diferente das despesas de investimento de capital. É isso. Isso significa dizer que não vai poder haver prorrogação do pagamento de seguro-desemprego, tá? Aí cai totalmente essa situação, e também não vai poder haver o pagamento ou a prorrogação do auxílio emergencial. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal e a regra de ouro não permite esse tipo de despesa extraordinária se não houver um arcabouço normativo que autorize isso, que no caso hoje é a PEC da guerra, que flexibiliza a atuação ali dentro do orçamento, bem como flexibiliza a aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Não havendo esses instrumentos normativos estabelecidos e pré-determinados, o governo federal não vai poder prorrogar seguro-desemprego, não vai poder prorrogar auxílio emergencial, não vai poder criar renda cidadã, sem antes ser criado um instrumento normativo específico, que no caso, dentro da amplitude que o governo federal deu a princípio, vai ter que mudar inclusive a Constituição Federal, tá bom? Agora, qual seria então a solução? O que o governo federal poderia mexer, Andréia? Naquilo que já existe. O que existe hoje, gente?
Bolsa Família. O governo federal poderá continuar pagando o Bolsa Família. Por quê? Porque já é um programa pré-existente e o recurso para esse programa ele já é pré-existente, já está estabelecido nas leis orçamentárias anteriormente estabelecidas pelo governo federal. Por exemplo, dentro desse ambiente da questão do Renda Cidadã, o presidente da República ontem também falou sobre o Renda Cidadã. Veja só o que ele falou sobre o Renda Cidadã. Dá uma olhadinha. Presidente, desculpa, o senhor... Olha, o que eu falei há 3 meses atrás está valendo. Quem falar em Renda Cidadã, cartão vermelho. Ou seja, se Paulo Guedes vier com essa conversa, como veio no início, falando de Renda Brasil, Renda Cidadã, renda mínima, o presidente já falou que é cartão vermelho, está fora do jogo, vai ser expulso do jogo. Então, pessoal, o que nos resta entender e esperar, e sem criar muitas expectativas, é talvez, de fato, o melhoramento do programa do Bolsa Família. Porque, diante desse contexto, o recado que Rodrigo Maia deu foi para o presidente da República, dizendo: presidente da República, venha sentar e conversar e negociar com os parlamentares para que, se for necessário haver um novo decreto de calamidade pública ou o estabelecimento de uma nova PEC de guerra, vamos sentar, conversar e estabelecer isso antes, porque em cima da hora ele não vai aceitar a aprovação. E quando ele diz isso, ele não está dizendo em nome próprio, não se engane, ele está dizendo ali da base do centrão, que precisa sentar e negociar para ver o que é melhor para o país. Será que é para o país mesmo? Mas, enfim, é esse o recado dado. Se não sentar e organizar agora, no apagar das luzes, não vai ser aprovado nem PEC da guerra e nem novo decreto de calamidade pública. Consequentemente, o orçamento vai estar engessado, fechado e não vai ser possível pagar, por exemplo, prorrogação de auxílio emergencial, prorrogação de seguro-desemprego. Agora nós vamos esperar e aguardar para ver o que vai dar essa novela, tá bom? E eu peço para você se inscrever no canal, comente, dê a sua opinião, que ela é importante para mim. E não se esqueça, compartilhe, curta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!